Se você ainda não tem o Bitec Pague Menos, aproveita e instala aí no seu computador. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, tem testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, trazendo para vocês hoje um comparativo que muita gente pediu do Redmi Note 8 versus o Redmi Note 8 Pro. Vocês podem ver que são dois aparelhos muito bonitos, bem diferentes, né? O Redmi Note 8 Pro é maior, tem uma câmera aqui no meio, enquanto o Redmi Note 8 normal, ele lembra mais o Redmi Note 7, a versão anterior, tem uma câmera aqui mais na esquerda, então são grandes diferenças aí. São propostas também diferentes, apesar deles serem irmãos, digamos assim. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar o link dos dois aparelhos aqui na descrição. Quem tiver interesse em compra, já dá uma olhada ali, porque é para comprar aqui no Brasil, sem taxação, sem demora para entrega, então vale a pena que você já recebe aí na sua casa sem dor de cabeça, tá bom? E deixa o like também, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais. Vamos começar pelo design dos dois aparelhos, as principais diferenças, acabamento, tela e tudo mais. Primeira coisa que a gente percebe, o Note 8 Pro, ele é bem mais parrudo na mão. O Note 8 normal, ele tem uma pegada bem semelhante ao que a gente via no Redmi Note 7, na geração anterior. Na verdade, pouco mudou. Ele é um pouco menor na mão, mas ele tem uma tela do mesmo tamanho. Aqui é uma tela de 6.3 polegadas e no 8 Pro a gente tem uma tela de 6.5 polegadas, tá bom? Os dois têm Note aqui, pelo que já dá pra ver, né? A gente conta com uma tela IPS nos dois casos, Full HD, com proteção Gorilla Glass 5 nos dois aparelhos. O Redmi Note 8 normal tem a escrita aqui, né? Redmi, enquanto o 8 Pro não tem nada. Os dois têm pouquíssimas bordas, é uma tela boa aí para ver mídia nos dois casos. É claro que o 8 Pro, ele é mais indicado para quem gosta de ver mídia, foto, jogar jogos, por causa do tamanho da tela, e também de hardware, que a gente já vai falar, mas fica clara aí a diferença entre os dois. Aqui na traseira dos aparelhos temos Gorilla Glass 5 nos dois também, a traseira dos dois aparelhos é de vidro, a câmera do 8 Pro fica posicionada no meio, são 4 câmeras, com o desbloqueio de digital aqui. E no Redmi Note 8 normal, a gente tem aqui, ó, 4 câmeras no canto esquerdo e o desbloqueio também por digital. Nenhum dos dois tem desbloqueio na tela, porque é uma tela IPS LCD nos dois casos, e essas telas não tem desbloqueio, não tem essa tecnologia de desbloqueio na tela. São bem rápidos os dois, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, vou travar os aparelhos, ligar, vou colocar o dedo agora no Note 8 Pro, já desbloqueou, no Note 8 normal, coloquei, já desbloqueou. É bem rápido, tá? Os dois têm praticamente a mesma velocidade. Esses desbloqueios físicos costumam ser bem rápidos atualmente, eu até prefiro muitas vezes do que na tela, porque se não for uma tela muito boa, com uma tecnologia muito boa, fica um pouco lento o desbloqueio. Então muitas vezes eu vejo como vantagem se eu desbloqueio diretamente físico. A primeira dica que eu já dou para vocês é em relação ao tamanho dos aparelhos. O Note 8 Pro, ele é bem mais parrudo, tá, gente? É um aparelho que ele já beira ali um phablet, por causa dessa tela grande. Ele tem uma pegada aqui, ó, bem mais forte na mão, né? Porque ele é um aparelho maior, então para quem tem mão grande, às vezes prefere aparelhos com telas maiores, mas você não chega a alcançar todos os pontos da tela com uma mão só. Se você tem a mão pequena, aí é pior ainda. Você vai ter que usar o aparelho aqui, ó, com as duas mãos, né, para poder utilizar melhor, mas faz parte de você ter uma tela maior, que é melhor para mídia e jogos. Já no Redmi Note 8 normal, ele é uma tela grande também, porque são 6.3 polegadas, mas ele já tem uma pegada mais compacta. Então no bolso incomoda menos. Tem gente que não gosta de aparelho muito parrudinho, como o Note 8 Pro. E o Note 8 Pro é um pouco mais pesado também, porque ele tem uma bateria maior, uma tela maior, então acaba ficando mais pesado mesmo. Olhando o design dos dois aparelhos, são bonitos, não tem nada demais, né? A gente não poderia falar que é um design revolucionário, mas tem essas cores que mudam, esse tratamento, o acabamento dos dois aparelhos é muito bom. Os botões aqui na lateral, eles são posicionados igual, né? Então aumentar, diminuir o volume, travar e destravar. Aqui em cima tem infravermelho, na parte de baixo dos dois aparelhos a gente tem USB tipo C, a saída de som, entrada de 3.5 mm, e é um aparelho bem construído. Assim, o design deles é ok, eu não achei bonito, maravilhoso, mas são muito bem acabados, são elegantes, né, de forma geral. A câmera dos dois é saltada, né, essa é uma questão que tem que usar capinha, os dois vêm com capinha, mas eu gostei. O Redmi Note 8 normal não mudou muito. O Note 8 Pro veio um aparelho novo mesmo, ele é bem diferente do 8 normal. Na geração anterior, o Redmi Note 7 e o 7 Pro, eles eram meio que o mesmo aparelho com pequenas modificações.
Já no 8 Pro e no 8 normal, eles são totalmente diferentes. São aparelhos, assim, esse aqui nasceu do zero. Então vamos começar a falar das principais diferenças agora em termos de câmera e processamento. No Redmi Note 8 Pro, nós contamos aqui com um Helio G90T, 6 GB de RAM ou 8 GB de RAM, a gente tem também essa opção. No Redmi Note 8 normal, nós temos um Snapdragon 665, versão de 4 ou até 6 GB de RAM. E o armazenamento varia de 64 a 128 nos aparelhos aqui. Os dois aceitam expansão de memória, os dois aceitam 2 chips, então você está bem equipado nesse sentido. Você não vai ter falta de memória caso você compre um com memória menor. Você pode equipar, né, colocar um cartãozinho aí, micro SD, e tá beleza. Em termos de processamento, o que acontece? O Helio G90T é um processador da MediaTek e ele tá equiparável ali à linha 730 Snapdragon. Então ele é um novo processador da MediaTek focado em jogos, em games, e ele roda tudo muito bem, com muita fluidez. Ele até se saiu melhor do que o Snapdragon 730 no AnTuTu, né, nos benchmarks aí da vida. Então é um processador já avançado, ele é um intermediário avançado realmente. A gente vê que não tem nenhum problema de travamento, principalmente no uso do sistema. Multitarefa vai muito bem, porque a gente tem 6 GB de RAM aqui sossegado, então você não vai ter grandes problemas em relação a jogos, em relação a uso no dia a dia, nada, você vai estar bem sossegado. Olhando aqui o Redmi Note 8 normal, ele conta com o Snapdragon 665, que é um processador já do ano passado, mas é um processador, acho que é do ano passado, mas ele é um processador já mais atualizado em relação ao 660, então ele tem uma GPU melhor do que o Redmi Note 7, que era a versão antiga, tem uma possível versão de 6 GB de RAM se você quiser, e é um celular que dá conta de boa, também para multitarefa aqui, vai de boa, você não vai ter travamento, 4 GB de RAM dá conta, 6 GB de RAM mais de boa ainda, mas na parte de jogos, o que acontece? Ele é um celular que ele vai rodar tudo que você precisa, vai rodar todos os jogos, mas os jogos mais pesados ele vai dar um engasgo sim. Ele vai ter, às vezes, uma queda de frame aqui ou outra ali, nada gritante, você vai conseguir jogar normalmente, mas ele não vai se portar como um top de linha ou um intermediário avançado. Já que no Redmi Note 8 Pro, você vai ter os jogos rodando praticamente quase tudo no máximo, porque ele é um processador, um chipset voltado realmente para jogos, então ele tem essa vantagem de ser mais parrudo sim na parte de hardware. Dando uma olhadinha nas duas telas aqui dos aparelhos, fica clara a diferença de tamanho, tá? Em termos de qualidade, eles são bem semelhantes. A tela do Redmi Note 8 Pro eu achei um pouco melhor, ela tem HDR já disponível de tecnologia, então a gente não encontra isso no Redmi Note 8 normal, o que dá um Dynamic Range, uma diferença de cor, saturação, os pretos, né, a parte que você tem muita luz, muita sombra, melhor aqui na tela do Redmi Note 8 Pro. E reflete na parte de jogos também, porque para jogos você tem mais espaço para fazer os comandos, segurar o aparelho e tudo mais. Mas o Redmi Note 8 normal é uma tela boa, uma tela IPS também, assim como o 8 Pro. Puxa um pouco mais para o tom azulado, os dois aparelhos, para um tom um pouco mais frio. E são ótimas telas. Para você ver suas mídias aí, qualquer um dos dois atende muito bem. Mas o 8 Pro sai um pouco na frente por ser maior, é claro. Olhando para a bateria dos dois aparelhos, o Note 8 Pro tem 4.500 mAh versus 4.000 mAh no Note 8 normal. Eles têm praticamente o mesmo tempo de uso, a gente poderia dizer, porque aqui no 8 Pro ele tem uma tela maior e o processador é mais potente, então para jogos ele vai puxar mais energia, para uso de tarefa pesada. No Note 8 normal, ele tem o Snapdragon 665, como eu falei, que ele é um bom economizador de bateria em relação ao 660, ele tem uma tela menor, então eles acabam ficando elas por elas. Esse 500 mAh a mais de bateria no Note 8 Pro, ele serve para gerenciar essa diferença de tamanho de tela e de um processador mais potente. Então você vai ter uso para um dia de bateria nos dois aparelhos, se você for um usuário hardcore. É difícil acabar com a bateria deles em um dia, mas se você for usar à noite, tiver utilizado muito durante o dia, você talvez precise dar uma carga nos dois. E os dois têm Quick Charge de 18 watts, eles aceitam até 18 watts. No Redmi Note 8 vem um carregador de 10 watts e no Redmi Note 8 Pro, se eu não me engano, eu acho que é 15 watts. Deixa eu confirmar. Ah, não, é 18 watts, tá, gente? Então no Note 8 Pro ele tem um carregador já de 18 watts, apesar do 8 aceitar, o 8 vem com carregador de 10, então temos essa vantagem aí também. Galera, eu esqueci de mostrar o som dos dois aparelhos quando eu tava falando da tela, então a gente vai olhar agora, tá? O que acontece? Os dois têm um falante só, os dois contam com falantes aqui embaixo, nenhum deles tem falante na frente. Eu acho que o 8 Pro poderia ter um falante aqui, porque ele tem uma tela muito grande, então não dá uma espacialidade muito legal, né? Uma distribuição de som.
mas eles têm sons bons. O Note 8 normal teve uma melhora, eu acho, em relação ao 7. Ele tá um pouco mais encorpado, tá menos metálico, e o 8 Pro tem um som bom também, mas o do 8 normal me agrada mais um pouco. Quer ver? Ó, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Esse é o 8 normal, tá? Ó, meu microfone tá aqui. Ele tem um volume bom, não arranha nem nada, os graves são até presentes, com uma boa distribuição entre os médios e os agudos. Agora o 8 normal, perdão, o 8 Pro agora. Dá pause. Ó, o 8 Pro parece que ele é um pouco mais baixo. Ele tem os agudos um pouco mais aveludados e os graves não são tão presentes. É um falante bom também, mas parece que o 8 está um pouquinho melhor, tá? Não sei se é pelo fato do tamanho do aparelho também ser um pouco maior, e aí a gente tem a impressão que o som não tá tão legal assim. Pode ser alguma coisa que tenha a ver com a caixa de som aqui interna, não conseguir distribuir tanto o som aqui no aparelho por ele ser um aparelho maior. Mas ainda assim, são sons que para uso, assim, o áudio para uso no dia a dia tá de boa e você tem entrada de 3.5mm nos dois casos. Agora vamos falar das câmeras, que são as principais novidades desses dois modelos, principalmente no Redmi Note 8, que quando a gente olha em comparação ao Redmi Note 7, eles são um pouco semelhantes em várias coisas, mas as câmeras mudaram totalmente. Eu vou começar pelo 8, tá? Nós temos aqui um sensor de 48 megapixels principal, com outro de 8, que é uma ultra wide, e mais dois sensores de 2 megapixels. Esses dois sensores de 2 megapixels, um é um sensor macro para tirar foto de coisa de perto, e o outro é um sensor para profundidade, para medir profundidade de campo, e é isso. Então são 3 câmeras de verdade utilizáveis, e no sistema dele ele simula uma telefoto, que seria uma lente com 2 vezes aí de zoom mais aproximado. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então nós temos aqui o modo normal, né, um X. Se eu der um clique aqui, dar um toque aqui, ele vai para 2 vezes, que ele está simulando no sensor de 48 megapixels um zoom de 2 vezes, né, porque você perde menos qualidade, e a ultra wide aí, belezinha, e aqui no canto nós temos o sensor macro, que é para tirar foto de coisa de perto. Quando eu fiz o unboxing do Redmi Note 8, eu expliquei, mostrei bastante detalhe, e tá bem legal esse sensor macro. Eu vou colocar algumas fotos enquanto eu falo para vocês verem também, mas você pode aproximar bastante a câmera e tirar foto de coisa bem pequenininha, tá? Agora no Redmi Note 8 Pro, aí o bicho pega, porque a gente tem aqui a primeira câmera de 64 megapixels do mundo, que é um sensor desenvolvido junto com a Xiaomi e a Samsung, e chamou muito a atenção porque o bicho realmente tá legal. Então o que acontece? Ó, nós temos aqui o sensor de 64 megapixels, depois a gente tem uma lente ultra-wide de 8, um sensor de 2 e outro de 2 aqui. Esse sensor é só de profundidade, para fazer medição, né, o famoso sensor de profundidade, e o outro aqui é uma lente macro também, tá bom? Então você tem a mesma distribuição de lente nos dois aparelhos, só que no Redmi Note 8 Pro é uma lente de um sensor de 64 megapixels que aplica uma tecnologia diferente, que eu já vou explicar para vocês. Olhando aqui, ó, o aplicativo do Note 8 Pro, ele é bem semelhante ao do 8 normal. Você clicando aqui, ele vai dar 2x de zoom, que ele está cropando, né, o sensor de 64 megapixels, é um zoom simulado. Depois, se a gente clicar de novo, vai para a Ultra Wide. Aqui no canto nós temos a lente macro, que é a lente de 2 megapixels, e nós temos modo de 64 megapixels cheio, que você pode tirar uma foto usando o sensor inteiro. Temos modo retrato, que é o fundo embaçado, e o modo noturno, tá bom? Todos esses modos que eu mostrei aqui, noturno, retrato, tem aqui para o Note 8 normal também. Só que no Note 8 normal, você utiliza o sensor de 48 megapixels cheio. Qual que é a diferença aqui das câmeras? E a câmera frontal, no Note 8 aqui, Pro, a gente tem uma câmera de 20 contra uma de 13 aqui no Redmi Note 8 normal. As câmeras do Note 8 Pro são melhores, tá, gente? É perceptível. O Note 8 teve uma melhoria em relação ao Note 7, principalmente, não tanto no sensor principal, mas essa adição de todas as lentes deu uma flexibilidade muito grande para um aparelho dessa categoria, com um preço desse. Então a Xiaomi acertou bem na escolha. O Note 8 Pro, esse sensor de 64 megapixels, ele tira fotos de 16 megapixels. Então ele junta vários pixels para conseguir uma melhor absorção em baixa luz, e você pode usar o sensor cheio. O Note 8 normal tira fotos em 12 megapixels, utilizando o sensor de 48 também para absorver mais luz. Então ele junta 4 pixels e aqui ele junta, acho que são 6 pixels ou 16 pixels. Enfim, fotos de 16 megapixels, fotos de 12 megapixels com o sensor principal. Na baixa luz,
O Redmi Note 8 Pro se sai melhor. Em condições de luz intermediárias, ele também se sai melhor porque o sensor consegue, nessa nova tecnologia, juntar mais luz. Então, ele é sim uma câmera melhor. O modo noturno, que é o modo de tirar foto à noite, que ele dá um up, né, na questão da luz, no Note 8 Pro também é melhor, porque a gente tem um sensor aqui maior, mais novo, e aí você tem, não é uma qualidade absurda, mas tá ok, tá bem legal o modo noturno, e o modo de 64 megapixels você consegue captar muita informação, não significa qualidade, mas em dias de sol com bastante iluminação, você pega bastante detalhe. A Xiaomi até fala que esse modo de 64 megapixels é para ser utilizado em locais com bastante luz, tá legal? Mas o que mais me chamou a atenção é que o Redmi Note 8 Pro, em condições médias de luz, que é normal que a gente vive no dia a dia, ele tá conseguindo absorver bastante luz por causa desse novo sensor. Então é uma câmera sim superior. Na câmera frontal, os dois têm câmeras boas, a exposição aqui do Note 8 Pro tá melhor na câmera frontal, tá com HDR melhor, né, um Dynamic Range mais acertado, do que no Note 8, que às vezes sai um pouco lavado as fotos. Mas são boas câmeras. O Redmi Note 8 normal, ele teve um upgrade em relação ao 7, ganhou mais lentes, e teve sim uma melhora de qualidade na absorção de luz, pelo que eu percebi. Acho que o tratamento dentro do celular, dentro do processamento do 665 é um pouco melhor, e no Note 8 é uma câmera superior. Realmente essa nova câmera tá bem legal. Os dois aparelhos são muito bons, só que o Note 8 Pro, é aquilo que eu falei, o Note 7 e 7 Pro, eles eram uma melhora do aparelho principal. Aqui não, aqui são aparelhos diferentes. Então o Pro, o nome Pro faz todo sentido, porque é um aparelho melhor em várias coisas, em termos de processamento, em termos de câmera, em termos de tamanho de tela, ele tem várias vantagens, ele é mais moderno, ele é mais parrudo, e aí é uma questão do que você necessita. Se você é um usuário normal, o 8 vai te atender muito bem. Se você é um usuário mais exigente, que quer fotos melhores, que quer um processador mais parrudo, uma tela maior para ver seus vídeos, jogar seus jogos e tal, o 8 Pro sem dúvida vai ser a opção para você. Você só tem que prestar atenção no tamanho para ver o que não te incomoda também. Mas a Xiaomi, eu acho que assim, ela conseguiu se posicionar com dois produtos muito bons. O Note 8 é um celular muito competitivo, gente, por essa faixa de preço, ser um aparelho focado em custo-benefício, da linha Redmi, que é uma linha mais de entrada, e tudo isso aqui de câmera, com essa flexibilidade, é uma coisa bem incrível. Ele não teve muita mudança em termos de design nem nada disso, mas é um aparelho que está muito bem acertadinho. E o 8 Pro realmente é um aparelho totalmente novo, com essa câmera de 64 megapixels muito legal e uma grande flexibilidade também para as fotos, porque você tem a mesma distância focal nos dois aparelhos, né? Macro, ultra-wide, telefoto e tudo mais. Mesmo que seja simulada a telefoto, ainda se sai muito bem. Então é uma questão do que você precisa. Eu acho que a gente não tem vencedor, digamos assim. É claro que isso falar quem que é o melhor, é o Note 8 Pro. Ele tem mais spec, ele tem melhor câmera e tudo mais, só que vai de acordo com a sua necessidade. Se isso aqui que eu te falei do Note 8, do Note 8 Pro não faz tanta diferença para você, o Note 8 vai te atender perfeitamente, tá bom? Eu quero que vocês deixem seus comentários aqui do que vocês acharam, se você tem algum dos dois, o que você mais gosta nos aparelhos, e quem tiver interesse, como eu já disse, eu vou deixar os links na descrição dos aparelhos aqui, para você adquirir direto aqui no Brasil, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado vocês. São dois monstrinhos que a Xiaomi sempre costuma acertar nessa parte de custo-benefício muito forte, então qualquer um que você escolher você vai estar bem servido, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom, galera? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau!